Livro Definições Doutrinais. Expiação. Este termo não é encontrado no Novo Testamento, mas a sua verdade certamente é. Aqueles que ensinam sobre a Bíblia usam a palavra expiação, fazendo referência à obra que Cristo realizou na cruz na aniquilação do pecado e dos pecados pelo sacrifício de si mesmo. A palavra expiação, kafar em hebraico, significa cobrir. Os sacrifícios pelo pecado no Antigo Testamento fizeram isso, cobriram os pecados do povo diante de Deus. Mas esses sacrifícios não poderiam tirar pecados. Isso exigia um sacrifício infinitamente maior do que os dos touros e dos bodes. Hoje, por conta da obra consumada de Cristo na cruz, os pecados daqueles que creem são aniquilados e tirados. Por causa da obra concluída por Cristo, que consumou muito mais do que fornecer uma cobertura para o pecado, a palavra expiação aparece no Novo Testamento quando a morte de Cristo está sendo considerada. As duas partes de sua obra consumada estão centradas em 1. Propiciação e 2. Substituição. A propiciação atende às santas reivindicações de Deus contra o pecado, enquanto a substituição atende à nossa culpa. Em relação à propiciação, ela refere-se ao lado do sofrimento e morte de Cristo que a natureza santa de Deus reivindicou, tendo Cristo concedido uma satisfação completa às reivindicações da justiça divina. Esse é o lado de Deus na obra de Cristo. Ela foi realizada para todo o mundo e para toda a humanidade, e assim fez com que todo o mundo possa ser salvo. Em Romanos 3:25, John Nelson Darby traduz propiciação como propiciatório. O sentido dado pelo apóstolo Paulo nesse versículo é que Deus estabeleceu Cristo como propiciatório no testemunho do Evangelho. O propiciatório no sistema do sacrifício do Velho Testamento era o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo com base no sangue de uma vítima, o sacrifício. O sangue sobre o propiciatório ilustra tipicamente, em tipo ou em figura, o que o Evangelho anuncia, que a propiciação foi feita. Cristo glorificado nas alturas agora é o divino lugar de reunião para que todos no mundo venham e sejam salvos. Ele não está na cruz hoje, mas está ressuscitado e sentado em glória nas alturas, como um objeto de testemunho para que todos possam crer. Assim, o pecador que deseja ser salvo não vem a um Salvador morto na cruz, mas a um Salvador ressuscitado e assentado nas alturas. Os apóstolos pregaram Cristo como tal, um Salvador ressuscitado por todo o livro de Atos. Substituição. Refere-se à parte da obra de Cristo na cruz que trata com o fato de ele ter assumido nossa posição de culpados sob o julgamento de Deus e assim suportado os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro. Propiciação é para todo o mundo, mas a substituição só se aplica para aqueles que creem. A palavra substituição não está na Bíblia, mas a sua verdade é encontrada em muitos lugares. Por exemplo, quando o lado do crente na obra de Cristo está sendo visto, substituição, as Escrituras dizem muitos, referindo-se aos muitos que acreditam. Ou ela dirá nos, nosso ou nós, novamente referindo-se a esse mesmo grupo de crentes. Isaías 53 menciona 10 vezes a obra substitutiva de Cristo. Verso 5, 4 vezes,
6, 8, 10, 11 e 12 duas vezes. Um erro frequente na pregação de hoje é contar aos pecadores perdidos que Cristo morreu pelos pecados deles. Se esta afirmação errônea for desenvolvida até sua conclusão lógica, faz Deus ser injusto em seu trato com os homens. Se de fato Cristo suportou o julgamento pelos pecados de todos os homens, então Deus não julgaria nenhum pecador por seus pecados, porque o preço teria sido pago por eles. Portanto, é incorreto anunciar para um público de incrédulos que Cristo morreu pelos seus pecados ou que Cristo levou os seus pecados. Ele só levou os pecados daqueles que creem, os muitos. Dessa ideia errada vem o pensamento de que no dia do juízo, Deus não julgará o incrédulo por seus pecados, porque isso foi resolvido na cruz. A questão naquele dia, eles pensam, será simplesmente se uma pessoa recebeu a Cristo ou não. Se eles não o receberam pela fé, eles serão julgados com base nisso, como os que rejeitaram a Cristo. Isso, no entanto, não é a verdade da Escritura, que diz que os perdidos serão julgados segundo as suas obras. Como regra geral, no Evangelho, devemos pregar propiciação para o mundo. E aos pecadores que creem na mensagem da graça de Deus, nós devemos ensinar a verdade da substituição para que tenham paz. Romanos 3:25 mostra o lado de Deus na obra de Cristo na cruz, enfatizando a propiciação, enquanto Romanos 4:25 mostra o lado do crente na obra de Cristo na cruz, enfatizando a substituição. Em 1 Pedro 3,18, o apóstolo Pedro liga estas duas verdades e então acrescenta a elas a verdade da reconciliação. Ele disse: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, propiciação, o justo pelos injustos, substituição, para levar-nos a Deus, reconciliação. As duas partes da expiação são ilustradas nos sacrifícios feitos no dia da expiação. Ela foi primeiramente feita para a casa de Arão, que tipifica a igreja como um grupo de sacerdotes, e em seguida para a casa de Israel, que é uma figura do remanescente de Israel entrando na bênção da obra de Cristo na cruz em um dia vindouro. A sequência desses eventos é significativa e indica que a igreja entra no bem da expiação que Cristo fez na cruz antes do remanescente de Israel entrar. Embora a expiação tenha sido feita duas vezes no capítulo, em favor desses dois grupos, ela tipificava a obra única de expiação que o Senhor fez na cruz. Em cada um desses sacrifícios são vistas a propiciação e a substituição. No que diz respeito à casa de Arão, um novilho foi levado ao altar e foi morto, e seu sangue foi espargido sobre o propiciatório diante de Deus. Isso tipifica a propiciação. Em seguida, 7 gotas de sangue foram espargidas no solo diante do propiciatório, onde os sacerdotes, os filhos de Arão, ficavam em pé e ministravam. Isso tipifica a substituição. No que diz respeito à casa de Israel, um dos 2 bodes que tinham sido tomados para o sacrifício foi levado ao altar e foi morto, e seu sangue foi espargido sobre o propiciatório. Isso fala de propiciação. Em seguida, o bode vivo, que tinha os pecados do povo confessados sobre si, foi enviado para o deserto. Isso tipifica os pecados do filho de Israel sendo confessados e carregados por Cristo na cruz como substituto deles. Quando o remanescente de Israel vier para receber o benefício dessa obra em um dia futuro, eles vão entender que os seus pecados foram removidos para tão longe quanto o Oriente é do Ocidente. William Kelly disse: a expiação consiste em 2 partes, unidas para nós no novilho,
e para Israel nos 2 bodes de Levítico 16, que estabeleceram a parte de Jeová na propiciação e a parte do povo na substituição. A arca de Noé, que era o meio de Deus para salvar Noé e sua família, também tipifica estas 2 partes na expiação. Ao fazer a arca, Noé tinha que passar betume nela por dentro e por fora. Betume é a mesma palavra de atone em hebraico. Foi o que deixou a arca impermeável à chuva, julgamento, que veio contra ela. Deus viu o betume do lado de fora e a família de Noé viu o betume do lado de dentro. Isso tipifica propiciação e substituição. Embora a Bíblia faça distinção entre os sofrimentos expiatórios de Cristo, sua morte expiatória e seu sangue expiatório, Deus quer que tomemos as 3 partes como sendo uma obra. Muitos têm caído em graves erros, separando-as umas das outras. Como regra geral, devemos distingui-las, mas não separá-las.